Fala galerinha, desenvolvedores, galera de TI, tudo beleza? Aqui é Railson Martins, desenvolvedor Java Web, e hoje nesse vídeo eu vim trazer uma dica de desenvolvedor para desenvolvedores, tá? Essa dica o pessoal da área de redes e segurança, né, também vai aproveitar. A gente vai falar hoje de instalação de máquinas virtuais com o VirtualBox, tá? E eu vou mostrar aqui como é a instalação do VirtualBox. E como seria a dica, né? A dica de desenvolvedor para desenvolvedor. O que a gente costuma fazer? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com Java, mexo muito com JSF, as tecnologias também que envolvem ali o Spring. Então, como esse métier é o que eu mexo mais no dia a dia, eu deixo essas tecnologias instaladas na minha máquina principal, que é o meu computador, que é um Windows 8.1, tá? Mas com tanta tecnologia nova que está aparecendo hoje, né? E como sempre apareceu, hoje a tecnologia é moda, amanhã já é padrão. Como é o caso das tecnologias baseadas em JavaScript, né? Vê o Node aí para o lado servidor, o Angular para o lado cliente, e essas tecnologias estão sendo muito pedidas hoje no mercado de trabalho, além de outras. Então, como desenvolvedor, como curiosos que somos, a gente tem que, pelo menos, entender um pouco de como funcionam essas tecnologias ou estudá-las a fundo, para se preparar melhor para o mercado e para se manter atualizado. Então, o que acontece? Eu deixo um ambiente de desenvolvimento da minha máquina com as tecnologias que eu mais trabalho, eu deixo na minha máquina principal, e quando eu quero começar a estudar novas tecnologias, então eu crio uma máquina virtual e lá eu instalo essas tecnologias. Porque o que acontece se você instala todas as tecnologias que você está estudando junto com as que você trabalha no seu computador? Isso começa a sufocar a tua máquina, né? Porque são tantos programas em demasia e começa a sufocar o processamento do computador, começa a sufocar a memória RAM, e isso vai fazendo com que o seu computador fique mais lento. Então, com a máquina virtual, pelo menos a parte que você estuda, que de repente você vai estudar um mês e amanhã não vai pegar mais, não sei. E a facilidade de você criar a máquina virtual e depois deletar ela, caso você não vá utilizar mais, né, muito tranquilo isso. Inclusive você pode, sei lá, se você está estudando uma tecnologia, criou a máquina virtual, e de lá mesmo da máquina virtual você fez um projetinho de estudo, e de lá mesmo você mandou para o Git, então você não perdeu o seu estudo, né? Você mandou lá para o GitHub, excluiu a máquina virtual e depois conseguiu reaproveitar o que você estudou porque está lá no repositório, no seu repositório remoto. Beleza? Então, essa é a dica. Também, claro, não vai ser só aproveitado por desenvolvedores, como eu falei. Se você está estudando a parte de servidores Linux, por exemplo, você pode instalar uma máquina virtual com um servidor Linux para você configurar do zero, né? Ou se você está começando a estudar a parte de segurança da informação e quer instalar o Kali Linux, né? Para fazer varredura, pentest, então é uma opção também. Bem, vou mostrar aqui para vocês, né, a minha máquina, para vocês terem uma ideia. A minha máquina principal, ela é um Windows 8.1, tá? 8 GB de RAM e 64 bits, tá? Essa aqui é a minha máquina principal, é a máquina real, digamos assim, tá? E aqui eu tenho um VirtualBox instalado, né, nesse computador, com algumas máquinas virtuais já, alguns Windows 7, Windows 8, Ubuntu, tá? E aqui está rodando uma máquina virtual com Windows 7, beleza? Eu falei as vantagens de você ter uma máquina virtual instalada, né? A desvantagem qual seria? Por exemplo, você precisa de uma boa quantidade de memória RAM, né? Eu recomendo aqui, essa minha máquina eu tenho 8 GB de memória, né? Eu acho que talvez seja assim o mínimo que você precisa.
Mas para você brincar, acho que o mínimo, talvez 4, você precisaria de 4 GB de RAM. Você tem que sempre deixar uma parte da memória para sua máquina real, tá? E alocar uma parte dessa memória para sua máquina virtual, tá? Se você abrir mais de uma máquina virtual, também, às vezes, acontece muito com a galera da área de segurança, que às vezes está fazendo testes, explorando vulnerabilidades e instala algumas máquinas virtuais, e você tem que estar ciente que cada máquina virtual que você liga, né, que você ativa, que fica no ar, ela está consumindo memória. Então, eu geralmente só abro uma máquina virtual por vez e eu estou colocando 4 GB de RAM para essa máquina virtual e estou deixando os outros 4 para a minha máquina normal, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um Windows 8 no meu computador, eu já tenho instalado o VirtualBox nele. Como eu não quis desinstalar para instalar de novo, porque eu já tinha aqui uma lista de máquinas virtuais, enfim, então eu resolvi fazer a instalação do VirtualBox dentro de uma dessas máquinas virtuais. Então, vou colocar dentro desse Windows 7 aqui que eu chamei de instalações, tá? Eu ia fazer no Windows 8, mas deu um probleminha na instalação, então eu vou fazer no Windows 7, que é essa máquina aqui, tá? Então, é só a nível didático, claro, né? Eu não vejo necessidade de você instalar uma máquina virtual um VirtualBox dentro de uma máquina virtual do VirtualBox. Acho que você não vai ter necessidade disso. Então aqui é só para mostrar mesmo a instalação a nível didático, tá? Então é o seguinte, para você fazer a instalação do VirtualBox, ele é muito simples, basicamente é próximo e instala, tá? Eu estou fazendo esse vídeo porque os próximos vídeos que eu vou mostrar a instalação do Ubuntu, criando um ambiente de desenvolvimento em uma máquina virtual, e aí se alguém perguntar como é a instalação do VirtualBox, então eu fiz esse vídeo para direcionar a pessoa para esse vídeo aqui, tá? Então é o seguinte, para você baixar o VirtualBox, que o VirtualBox é do Oracle, tá? É um projetinho do Oracle, né? Um sisteminha do Oracle também. Você vai precisar fazer o download aqui na página, no site deles, virtualbox.org, tá? Você vai vir em downloads, né? E você vai escolher o seu sistema operacional aqui, tá? A versão atual é a 5.1.14. Se você tiver uma versão mais nova, você baixa a nova versão aí, tá? No nosso caso, como a instalação que nós estamos aqui é o Windows 7, eu vou fazer o download aqui do Windows, tá? Aqui seria para Mac e aqui para Linux e Solaris. Então você baixa aqui em um Windows. Então ele está fazendo aqui o download, tá? Eu vou cancelar o download porque eu já fiz o download, tá? Ele está na minha pasta Downloads. Então, feito o download, ele está aqui, né? Vamos executar. Então é o seguinte, né? A gente vai Next, a gente vai deixar essa tela padrão, tá? A padrão do VirtualBox mesmo, a gente pode dar um Next, e a gente vai deixar também nesse caminho de instalação, tá? Então vamos a um próximo, vamos deixar tudo marcado, e vamos proceder com a instalação. Aqui está avisando que ele pode desconectar da rede nesse momento, mas a gente vai dar um sim, yes, e vai instalar. Provavelmente o Windows vai pedir permissão, né, para continuar a instalação. Pediu a permissão, vou dar a permissão sim, e está fazendo a instalação. Essa tela eu vou dar um
sempre confiar, que a parte do USB, vou pedir para instalar também. Pronto, finalizou a instalação. A gente vai dar um Finish aqui e ele vai executar o VirtualBox. Pronto, aqui é o VirtualBox, tá? Eu não vou fazer a instalação de uma máquina virtual agora, tá? Esse é só um vídeo rápido para mostrar como é a instalação. O próximo vídeo que eu vou fazer é mostrando a instalação do Ubuntu. Então você pode ver nesse próximo vídeo como é que a gente vai criar a máquina virtual. Mas aqui só para mostrar para vocês, tá? A gente cria uma máquina virtual aqui no Novo. E aqui nessa janela a gente vai ter as opções de qual tipo de sistema operacional a gente quer instalar nessa máquina virtual. Então aqui tem a lista Windows, Linux, Solaris e aí vai, tá? São os dois primeiros são mais comuns. Então, se a gente quiser o Windows, aqui ele vai dar as versões do Windows que você quer instalar. Você vai precisar, claro, da ISO, né, da imagem de instalação ou do próprio CD, DVD de instalação, tá? No meu caso, eu tinha baixado uma ISO do Windows 8, do 8.1, mas deu um erro na instalação e não conseguiu ativar o Windows, e quando eu instalava algumas coisas, dava problema com algumas DLLs. Então eu tinha já um CD de um Windows 7, de um outro computador que eu tinha, com serial, tudo bonitinho, então coloquei ele lá no drive de DVD e instalei normal o Windows 7 para poder mostrar essa instalação aqui para vocês. Então a gente pode também instalar o Linux, e aqui vai mostrar as distribuições de Linux que a gente quer instalar, tá? E é assim, a gente dá um nome aqui, por exemplo, eu vou dizer que é o Ubuntu, já está aqui 32 bits. Então, ele já reconheceu 32 bits porque essa máquina virtual é um Windows 7 32 bits, tá, pessoal? Então aqui eu vou dar um nome qualquer, vou dizer Ubuntu Test, vou dar um próximo. Aqui ele pede a quantidade de memória que você vai alocar para essa máquina virtual, tá? Ele já dá aqui 1024. Eu vou dizer aqui que, como ele tem 4 GB, na máquina virtual ele reconheceu os 4 GB, quase 4 GB, né? E vamos dizer que é 1024 mesmo, tá? Poderia dar mais, poderia dar metade, mas aqui é só um exemplo didático. Então, aloquei uma quantidade de memória. Eu sempre escolhi criar um novo disco rígido para ele criar uma nova. Se eu já tiver uma imagem de uma máquina virtual, posso escolher essa opção aqui, de uma máquina já existente, e procurar ela. Tá? No nosso caso, a gente vai instalar uma do zero, eu clico aqui geralmente, né? Eu vou nessa opção aqui, VDI também. Escolher a opção dinamicamente alocado, porque se você escolhe, por exemplo, eu digo que o meu disco rígido para essa máquina virtual é 20 GB, então ele vai alocando, ele não aloca de vez os 20 GB, ele aloca 5 GB, que é o tamanho do sistema operacional, de repente, algumas coisas que vai instalando, e vai escalonando esse tamanho dinamicamente. Se você coloca fixo, ele já pega uma quantidade fixa dos 20 GB, que seria o tamanho que você determinou, e já aloca. E talvez não seja tão interessante. Então, eu deixo dinamicamente alocado, né? Aqui o nome, e aqui é a quantidade de disco rígido, né? Do HD que você vai alocar aqui. Então, aqui, diferente da memória RAM, que é o disco rígido, e aqui você diz o espaço que você vai ceder para essa máquina virtual. Tá? Criar aqui. E ele criou aqui o primeiro passo, e depois o próximo passo é a instalação, que eu vou mostrar para vocês num outro vídeo, mostrando a instalação do Ubuntu. Beleza? Verifiquem o nosso blog, né, que é ailson.wordpress.com, né? Esse vídeo e alguns artigos vão estar no blog,
tá? Com todo esse conteúdo. A gente vai estar colocando aqui. E minhas redes sociais são essas. E é isso aí, galerinha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil para você. Se você gostou, dá joinha, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Falou!